Eu acho que daqui uns 15 anos a gente vai conseguir ver, de fato, o quão importante foi ter sentido essa dor hoje. Entendeu? Eu acredito nisso também. Acho que você tem razão. Vai ser sei lá, se vai ser um marco, se vai ter algum livro de história essa porra, porque isso aqui foi muito grande, envolvendo, sei lá, um comunicador. Sim. E eu não sei, cara, eu chuto que vão ter repercussões longevas, né? Tipo assim, vai ser um momento importante para a discussão da liberdade de expressão. E todo esse negócio que a gente falou do povo tá muito raivoso e se identificar com o primeiro pensamento que vem, julgar tudo, o poder da mídia, o poder do Twitter e tudo mais. Eu acho que as pessoas vão começar a pensar um pouco sobre isso, vão entender que existe também essas coisas que a gente falou hoje aqui. Vão começar a entender que isso é uma realidade também, essas ideias que a gente está falando aqui. Porque não existia essa discussão no Brasil. Ninguém falava sobre isso. Quando o Felipe Neto falou do Chomsky lá, eu fiquei, caralho, o Felipe Neto tá ligado nessas ideias? Pra tu ver como eu me sentia muito sozinho nessas ideias. E pra mim era mais eu e o pessoal da comédia que conhecia essas histórias de liberdade de expressão. A história do Lenny Bruce, que é um comediante que foi preso várias vezes por falar coisas obscenas. Ele é preso muito e por causa dele a liberdade de expressão é o que é nos Estados Unidos. Então, Nossa, eu não quero ser preso, não quero que chegue nesse nível. Eu acho que não tem mais como. Sabe que essa história do Lenny Bruce é muito interessante, né? Porque lá era proibido fazer... Era proibido ser artista sem licença e era proibido falar palavras obscenas, boquete, cu, esse tipo de coisa. Era proibido. Não podia. Era um ato obsceno. E aí, esse cara, ele sempre foi um disruptivo, né? Ele falava as coisas que não podia falar. A palavra N, por exemplo, que não pode se falar... Ele tem um texto maravilhoso que ele fica usando essa palavra N sem parar na frente de um homem negro. E aí depois ele vai na frente de um italiano e fica falando a palavra pejorativa de italianos na frente dele um tempão. Aí no fim ele usa para todas as etnias que estão lá, ele fala a palavra que não pode. Né? E fica falando, e todo mundo fica, que isso? Aí no final do texto ele fala, estou falando isso para mostrar para vocês que quanto mais eu falo a palavra, menos poder ela tem. E todo mundo, caralho, é verdade. Porque era a primeira vez que ele falou a palavra N, o cara fez assim. Sim. Aí ele falou a segunda, já não teve tanto poder. A terceira, aí ele faz umas piadas assim, se o nosso presidente falasse... Eu não posso falar porque a gente tá no Rumble, essa palavra não sei se pode falar, mas a piada é a seguinte, se o nosso presidente chegasse a público e falasse, esses são os meus, palavra N, e essa palavra fosse falada naturalmente, ela ia perder o poder discriminatório que ela tem. Esse é o ponto dele. E por causa disso ele se fudia, porque ele tava usando a palavra que não podia. O Joe Rogan se fudeu por causa disso, né? Mas, tipo, o Joe Rogan tava discutindo o uso da palavra, né? O Lenny Bruce, ele usava a palavra para mostrar que o poder dela não tava na palavra, tava na proibição. Então, quanto mais tu proíbe uma palavra, mais poder ela vai ter. Ele falava isso, ele falava as palavras proibidas e tal, e ele ia preso por causa disso. Aí os policiais iam no show e ficavam esperando ele falar a palavra, e assim que ele falava, eles subiam e prendiam o cara. E aí, tanto que tem vários trechos dele no YouTube aí, que ele fica brincando com isso. Ele vai falar a palavra proibida, ele para, só que todo mundo sabe a palavra que ele ia falar e todo mundo ri. Ou seja, não adiantou nada, a palavra tá na cabeça das pessoas. E ele se fudeu demais por falar coisas obscenas, por falar coisa contra o governo. Ele foi preso. E aí ele batalhou, ele morreu durante um processo judicial lá. O meu ponto era, depois de um tempão, o governo americano fez uma carta de perdão ao Lenny Bruce, por entender que fizeram cagada. Ele morreu, mas não morreu porque mataram ele. Ele morreu de overdose de morfina numa banheira porque ele não tinha mais como lutar contra o sistema. Ele foi processado muito, assim. Ele foi proibido de se apresentar em clubes de comédia nos Estados Unidos inteiro. Só sobrou um em São Francisco que ele podia fazer ainda. E aí o governo em cima processando por uso de palavras proibidas. E aí ele não tinha mais dinheiro, nenhum advogado queria pegar o caso dele mais porque era invencível, porque o governo estava muito em cima. E quando ele não tinha mais nada, um cara achou ele na banheira da casa dele morto com morfina. Então, tipo assim, ele morreu por causa da censura, por causa da perseguição do governo. Ele se matou por causa disso. E anos depois, o governo americano entendeu que isso foi errado e fez uma carta de perdão ao Lenny Bruce, né? Tinha que fazer uma carta de desculpa, né? Não de perdão, né? Porque eu acho que é a mesma coisa. Sim. Sim. Entendi. Então, e essa dinâmica continua acontecendo. Só que hoje é o povo que se persegue, não é mais o governo. É muito doido isso. Muito doido mesmo, cara. Que loucura. Então, essa história desse cara foi muito importante para os Estados Unidos, porque ele é considerado o cara que, se não fosse ele, não ia existir nenhum comediante que a gente gosta dos Estados Unidos. Porque ele brigou pela liberdade. Ele abriu a porta da liberdade para serem ditas coisas que antes eram proibidas pelo Estado. E a partir dele surgiu o Louis C.K., o George Carlin era da mesma geração ali, foi preso também algumas vezes. Olha, o cara foi preso por fazer uma piada no palco, cara. Então, por causa dele, tudo
tudo é bom lá. Então eu acho que cada história tem os seus expoentes da luta. Eu acho que está acontecendo agora, guardadas as proporções, é mais ou menos isso. Pode crer. Cara, é muito interessante isso. É muito interessante mesmo. Eu enxergo que pode ser que esteja acontecendo isso mesmo. Só não queremos acabar numa banheira doidão de morfina, né? Morto de morfina, na real. Morreu bem, né? Morfina. Morreu sem sentir nada, né? Só sentindo prazer, né? Mas morreu, né? Ele era velho? Não, era jovem. Morreu. Acho que foi entre 30 e 40. Ele morreu por essa idade aí. Porra, que depressiva essa história. O cara foi proibido de se apresentar em clubes de comédia. Em vários. Só uma cidadezinha ainda liberou ele de fazer. Ele não conseguia trabalhar, porque ele estava proibido de fazer show. Faz sentido. Não tinha dinheiro. Entendi. Eles e morreu. Estrangularam ele, né? Por causa de censura. Por causa, galera... Esta palavra não pode falar. Tu deu poder pro governo acabar com essa palavra. Esse é o ponto. Esse é sempre o ponto. Esperar que essa conversa ajude as pessoas a entenderem um pouco esse ponto, né? Eu espero. Porque as pessoas só querem fazer a sua arte, a sua conversa. Ninguém quer matar ninguém quer cometer crime, ninguém quer fazer isso, cara. Os caras que querem cometer crime, eles não estão num podcast falando sobre isso. Eles não são famosos. Eles estão numa casa agora, organizando ou destilando ódio, seja lá quem for, cara. Eles não estão... Que ideia é essa, né? Que o cara vai aparecer publicamente, sair falando, assim. Isso é muito doido, cara. Muito doido. É muito doido. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.